Outra coisa, você está no computador, né? Sim, Você está vendo esses 3 pontinhos aqui? sim. Clica neles, depois clica em alterar layout e depois clica em destaque, para a tela ficar maior. Ok. Você pode também clicar nessas setinhas que estão ali na tua imagem, né, na tua foto com o teu nome, para minimizar, e assim vai aparecer melhor a tela. Beleza. Então tá, minha amiga, agora sim. Um cilindro transparente de raio 5, de raio R igual a 20 centímetros, e geratriz passando pelo ponto C. Esse tipo de problema me assusta até, porque é umas coisas que a gente normalmente não vê com frequência. Tem uma superfície espelhada em sua metade direita. Eu gosto mais da parte de tubo lá. Se tu tiver alguma questão de onda sonora, a gente pode ir para lá. Eu prefiro estudar os sons. Mas, claro, se tua dúvida é essa, vamos lá. Tem uma superfície espelhada em sua metade direita, conforme representa a figura. Então, a gente pode dizer que é um espelho côncavo, né, de certa forma. Uhum. Um estreito feixe cilíndrico de luz monocromática se propaga no ar, que é esse cara aqui. Ele entrou no espelho, foi refletido e saiu com a mesma inclinação. Tipo, ao mesmo tempo que é um espelho, né? Bem, vamos lá, vamos lá. Parece que é uma lente também, porque causou uma refração na luz. Então, ao mesmo tempo que tu tem um espelho no problema, tu também tem uma lente, né? Porque se não fosse uma lente, né, o que aconteceria com esse raio? Ele viria em linha reta até aqui, né? Então, o fato de ter uma lente aqui, um outro meio, causou essa refração. De toda forma, continuando. Incide sobre a superfície esquerda do cilindro. Muito bem, é o que está acontecendo aqui. Vamos ver. Bem, daí tu me mandou o resto da questão em outra foto, é isso? Foi. Tá, vou pegar aqui. Sabendo que os feixes de luz incidente e emergente são paralelos e que a distância D entre eles vale 20 centímetros, determine o ângulo R indicado no esquema. Muito bem. O índice de refração absoluto N do material de que é feito o cilindro para o tipo de luz utilizado. Muito bem. Me diz uma coisa, moça. Tu tens aí as equações que o professor usa nesse assunto? Tipo, ele deixou explícito as equações que tu tem que usar? Eu, Deve ter algumas páginas anteriores no livro, né? sim, esse no caso é livro de exercício, mas eu tenho Ah, algumas. Eu tenho duas fórmulas aham. que são desses módulos. Legal. Manda elas aí pra gente trabalhar com as mesmas nomenclaturas que o teu professor usa, tá? Tá. Eu vou mandar o que eu anotei, tá? Então não vai estar Perfeito. aqui. Melhor ainda. O professor passou no quadro, né? Isso. Porque eu tenho um livro aqui que fala sobre tudo isso e tal, a gente poderia seguir por ele. A questão é que, às vezes, ele usa equações um pouco diferentes, né? Nomes diferentes, coisas assim. Minha câmera não tá conseguindo focar muito bem, então tá meio. Para falar a verdade, mano, eu nem te vejo durante a aula, eu fico vendo meu material, tá? Então. Ah, tu tá dizendo a Na do câmera do celular, né? celular, é. Entendi. Não, não se preocupa. Talvez eu consiga identificar o que ele tá falando ali. O importante é que você identifique, né? Não eu. Ok. Essas são as equações que eu lembro desse módulo. Vamos ver. Ah, sim. Aqui a gente tem a lei de Snell, né? Só que a lei de Snell, né? Essa aqui, ela normalmente se dá numa reflexão, né? Só que ela se dá numa reflexão no espelho plano, que não é o caso aqui. Uhum. Não teria grandes problemas, né? Uma vez que a gente poderia supor aqui uma situação, né? Aí, eventualmente a gente vai usar a lei de Snell, beleza. Vamos guardá-la aqui no nosso coraçãozinho.
Vamos ver a outra que você mandou. Aqui tá meio tosqueira, né? Vamos ver aqui que não dá pra ver nada direito. Tu tentou bater direto do WhatsApp? Foi. Não se bate foto direto do WhatsApp, né? A câmera do WhatsApp é bugada. Tem que bater na câmera normal do celular e depois da galeria lá mandar pra pessoa. Que o celular, a câmera do WhatsApp não foca. De toda forma, o que a gente tem aqui, né? A gente tem o desvio lateral dado pela espessura, que esse tipo de coisa, né? É bom que tenha um desenho acompanhado, né? Tipo, o teu professor não fez um desenho acompanhando isso? Uh-uh. É. Não é o tipo de coisa que tu vai entender sem um desenho, né? Então eu vou te mostrar aqui, tá bom? Dá pra ver Ok. porque tu tá meio perdida. Teu professor não explicou muito bem essa matéria aqui. É normal, nós na faculdade não vê direito isso. Então, vamos lá. O problema é que também é uma matéria assim que nem nos livros tem, sabe? Raramente os professores tendem a falar bastante sobre esse assunto, mas eu vou te mostrar aqui, não se preocupe. Ok. Esse é o desenho esquemático de todo o processo. Não é uma coisa muito simpática também de se desenhar no quadro, né? Eu entendo o teu professor. Só que de todas essas coisas aí, veja, raios de luz entrando, saindo, etc., chega nessa equação que tu acabou de me mandar, né? Do Uhum. desvio lateral. Onde o E é a espessura. A espessura de quem? Do elemento ali onde está passando, né? Só que tem um problema, né? Note que isso aqui não é uma. Não são retas paralelas, não são lâminas paralelas. Isso aqui é um cilindro, né? O cilindro é um negócio redondo. Então, tipo, tu não pode fazer direto para uma equação que está associada com coisas paralelas, né? Lâminas paralelas. Quem são as lâminas paralelas aqui? São as lâminas de água, ou de qualquer coisa que seja aqui, o vidro, sei lá. Né? Então, entra por um lado, sai pelo outro, né? Só que aí vai surgir um vínculo. Né? O que acontece aqui? Tu concorda comigo que um cilindro não são lâminas paralelas, né? A gente pode Sim. concordar nisso, beleza? Muito bem. Mas o que acontece quando tu está trabalhando com lâminas paralelas, minha amiga? A gente nota isso aqui, olha só, que o ângulo que entra é igual ao ângulo que sai. Tá vendo que é a mesma letrinha aí? Uhum. Então, ângulo que entra é igual ao ângulo que sai, beleza. De certa forma, a gente tem isso também no nosso problema. Né? Por quê? Porque, vamos dizer assim, o ângulo que ele entrou aqui é um determinado ângulo que ele faz com essa lente esférica aqui. Eu não sei quanto é, né? Sei lá. Eu posso associar com R aqui. Né? Vamos dizer que tem a ver com R. Que tu vai ter que concordar comigo que é o mesmo que saiu aqui, uma vez que eles são horizontais, não é mesmo? Então, vamos dizer assim, tu não poderia usar essa equação, mas tu vai poder porque o ângulo que entra é o mesmo ângulo que sai. Só por causa disso. Beleza? Tá. Poderia não ser o caso. Poderia estar uma situação onde não ocorre dessa forma. Então, né? O que acontece? Tem que se adaptar. Não existe uma, em outras palavras, não existe uma fórmula para uma situação específica como essa, onde tu tem uma circunferência, onde tu tem um espelho lá no outro lado, etc, etc, etc. Então, na física, às vezes a gente se adapta. A equação que tu tem que usar é essa adaptada, porque essa equação não foi construída para uma circunferência, foi construída para lâminas, beleza? Ok. Então é isto. Então, com isto em mente, o que vai acontecer? Vamos continuando. O problema nos pede o ângulo R indicado no esquema, né? Quem é o ângulo R indicado no esquema? Bem, a gente pode usar essa equação para fazer isso, né? Veja que nós temos a distância, né, entre os raios, né? Se a gente fizer um vínculo com o que nós temos aqui, né, o que é isso? Note, a distância que aparece nessa equação aqui é a distância entre uh, o feixe real aqui, né? O feixe que saiu do nosso objeto, e o feixe que existiria caso não houvesse a refração, né? Isso tu já saiba bem o que é refração, etc, né? A refração é quando a luz entra num meio e muda a sua trajetória, certo? Sim.
Isso. Então, se ela não mudasse, ela permaneceria nessas pontilhadas aqui. Esse D que aparece é justamente a distância entre o que deveria estar acontecendo e o que na realidade aconteceu, né? Que é esse cara aqui. Então, com essa ideia em mente, né, qual é o nosso D? Né? Nosso D é justamente essa distância, bem, está associada com essa distância aqui. Né? Que mais nós temos? Né? Ele falou o ângulo aqui, seno de 15. Pô, mas parece que está faltando informação nesse problema. Se bem que ele falou a distância aqui é 20, mas não disse o porquê do seno de 15. Bem, mas a gente pode entender o porquê. Vamos lá. Nota-se que existe simetria nesse problema, certo, Manu? Então a gente pode fechar um triângulo retângulo aqui, concorda comigo? Quer dizer, desculpa, um triângulo isósceles, não é mesmo? Sim. Isso. Então significa que o ângulo aqui é igual a esse ângulo aqui, uma vez que eles são isósceles. Sim. E que mais nós temos? Nós temos um outro triângulo bem interessante aqui, que é esse. Esse triângulo também é isósceles, só que tem uma coisa mais especial ainda nele. Cada um desses catetos roxos que eu fiz aí, eles são o raio do teu triângulo. Por quê? Uhum. Porque esse ponto é o ponto central. Então, se eu estou saindo da circunferência, encontrando o ponto central, tu tens o raio. Sim. Beleza? Muito Uhum. bem. Cara, tu pegou o problema mais complexo de todos. Deixa eu te fazer uma pergunta. Os outros problemas tu tá conseguindo resolver? Eu te mandei 2 Aham. aqui. Porque a gente até pode continuar debulhando isso aí, mas ele é muito difícil, muito. Então talvez fosse melhor começar com algo mais introdutório. Tipo esse que tu me mandou aqui parece um pouco mais simpático. O da UFJF, né? Juiz de Fora. Tu conseguiu fazer ele? Ou teve algum problema Não, esse daí foi um dos que eu mandei também pra para ver. fazer? Acho que é melhor começar por ele, né? Por hora, o que a gente tem aqui? Ótica geométrica, como o próprio nome diz, é geometria. Tu tem que ver triângulo em tudo quanto é canto, entendeu? Então aqui a gente já viu alguns triângulos. Vamos voltar para esse problema depois, porque ele é bem complexo, né? Aqui. Tanto é que não tem nenhuma equação própria para ele. Depois a gente volta, se der tempo, né? Mas eu acho que vai dar, não tem problema não. Aqui. Vamos voltar. Agora vamos para um problema um pouquinho mais suave, né? Esse aqui é um pouquinho mais suave. Beleza? Esse aí. Então, vamos lá. O que está rolando aqui? Temos um probleminha que me parece clássico. Raio de luz incide numa superfície de separação entre dois meios, cujo índice de refração é 1, é tipo ar, e o outro é 1,22, tipo a água. Fazendo um ângulo de incidência de 60 graus, beleza? Nós temos o 60 aqui, em relação ao normal, conforme mostra a figura. Abaixo, temos essa distância de 5 metros aqui. Desenha possível trajetória para os raios refletido e refratado. Gostei, o refratado você fez, tá perfeito, tá bom? Eu gostei que você não fez errado. Uma pessoa que faria errado poderia fazer isso aqui. Né? Por que isso aqui estaria errado? Bem, o enunciado deixou bem claro que o índice de refração desse meio que a luz está entrando é maior, não é mesmo? Uhum. Então, quando o índice de refração é maior, o ângulo fica menor que o normal. Tu fez isso no desenho, perfeito, nota 10. E a reflexão? Esqueceu de fazer o refletido, tá? O refletido é aqui. Beleza? Ok. Ele também tem o ângulo de 60 graus. Refletido incidido e refletido tem o mesmo ângulo. Tu Tá. pode ver isso com aqueles lasers verdes, sabe? Se tu pegar um laser verde e jogar no espelho, tu vai ver o mesmo ângulo ali. Te recomendo, não sei se tu tem um laser verde aí, quem é que teria um laser verde em casa além de um físico, né? Eu tinha um. Eu apontava para os helicópteros, tão forte que era ele. Nossa. Mas não conta isso para ninguém. Então, vamos lá. Fizemos aqui a primeira parte. Verifique se o ângulo de reflexão R é maior, menor ou igual ao ângulo de incidência I. Você já indicou bem que o R é menor, não é mesmo? Sim. Muito bem, tá certo. Faça a mesma verificação para o ângulo de refração R'. A gente já conversou aqui que o R', né? Vamos chamar esse cara de R', é igual. Na reflexão tem que ser igual, tá bom?
Se tu tiver uma superfície plana, né? Calcule a distância D entre os pontos em que o raio refletido e refratado atingem a parede vertical. Comentário bovino. O que acontece aqui? Ele quer saber essa distância aqui. Vamos ver se tu interpreta comigo. Ó, não concordas que vai existir uma distância entre o refletido e o refratado nessa bela parede? E a distância, minha amiga Manu, é justamente isso aqui? Vermelho? Uhum. Isso, é isso que a gente está procurando. E agora, como será que a gente resolve isso? Tem alguma ideia? Note que tem um triângulo aí, né? Ótica geométrica é ficar vendo triângulo em tudo quanto é lugar. Vai parecer um Illuminati, assim, vai parecer um clipe da Lady Gaga, de tanto triângulo que tu vê, sabe? A questão é tu conseguir verificar, né? Então a gente está vendo aqui um triângulozinho. Agora, como usar isso, essa informação a nosso favor, né? Bem, o que a gente tem que fazer aqui é algumas contas envolvendo lei de Snell, coisas do gênero. Por exemplo, como a gente está falando de uma superfície normal, né? Esse ângulozinho aqui, tu tens que concordar comigo que é 30 graus, certo? Beleza? Sim. Nossa, tua voz tá Tá, complicada. tá bem ruim. Vamos uma aguinha aí, vamos uma aguinha. Muito bem, então, minha amiga. Agora, o que rola? O que rola é que se a gente talvez encontrar esse ângulo aqui, nós vamos ter coisas interessantes. Por quê? Porque esse aqui a gente já sabe quanto é. E aí, você sabe quanto é esse ângulo? Ah, Dá um chute aí, eu acho que tu vai acertar se tu chutar. hum, Instinto é bom nesse assunto aqui. Instinto ajuda bastante. Se fosse pra tu chutar um ângulo aí, qual que tu chutaria? Dá uma olhada nos ângulos do problema, na geometria, na simetria. eu chutaria os 60. E chutaria certo, olha só. Esse assunto tem muito distinto. Dá para verificar que é 60 de duas formas. Primeiro, aqui tu tem um triângulo retângulo, né? Para pensar. Uhum, Isso é um triângulo retângulo. Então, se aqui é o ângulo reto, né? E aqui uhum. é 30, obrigatoriamente para fechar 180, aqui tinha que ser 60, né? Hum, Outra forma de tu verificar que é 60. Geometria plana, né? Alternos e externos. Se aqui é 60, aqui tem que ser 60 também. Uma vez que tu tá na mesma reta e tá com retas paralelas entre eles, né? Aquela coisa de alterno externo que a gente aprende lá no oitavo ano. uhum. Então, tem várias formas de verificar essas mesmas coisas, tá bom? Então, pela mesma lógica, aqui é o ângulo R. E a gente, como é que se diz? A gente pega dois coelhos com uma cajadada só se a gente encontrar o ângulo R. Por quê? Porque ao mesmo tempo que eu encontrar esse valor aqui, certo? Uhum. Uma vez que esse R é o mesmo que está aqui, eu vou também encontrar esse ângulozinho aqui. Olha só que a maldade, a malícia. Por quê? Porque esse ângulo que eu vou chamar de θ mais R dá 90. Porque isso aqui é um ângulo de 90 graus, certo? Uhum. Isso. Tá pegando ou tu tá só concordando? Pô, tá, Tá tá. vendo? Beleza. Tá bom, porque é um assunto assim que não é bem física, né? Vamos dizer. É mais geometria que física isso. Sim. Beleza? Então, é meio complicado, assim, para quem não viu muita geometria plana na escola. Não sei o que tu viu de geometria plana, né? Beleza. Então a gente tem que encontrar o R. Como é que a gente vai encontrar esse R? Tem ideia? Ah, E aí, como é que a gente encontra esse ângulo R? Esse ângulo R é um ângulo importante. Por que tu chamou ele de R? Ele não é o ângulo de refração? sim. Pois é. O ângulo de refração é dado pela lei de Snell, pô. A lei de Snell fala o seguinte pra gente. N1 vezes o seno do ângulo de incidência é igual a N2, o lugar onde a luz está incidindo, né? Uhum. Seno do ângulo de refração. Nós temos tudo. A gente encontra o R agora. Vamos começar isolando o R, tá?
melhor não. Melhor jogar os números mesmo. De acordo com o enunciado, o N1 é 1. O seno de I, bem, qual é o ângulo de incidência? 60. Então, sabe o seno de 60? Calma, eu lembro de ter visto, mas era, acho que, raiz quadrada de 3 sobre 2. Monstro, isso mesmo, parabéns. É isso aí. Seno de R, muito bem, gostei. Então vamos lá, vamos substituir o que tu acabou de falar. Seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, isso mesmo. Né? Ângulos notáveis. Raiz de 3 sobre raiz de 2. Seno de R. Beleza, Manu? Sim. Agora olha só o que acontece aqui, minha amiga. Tá vendo que tem raiz de 3 dos dois lados? Anula. Anula, exatamente. A gente corta, corta. E agora a gente pode pegar essa raiz de 2 e jogar para outro lado, não é mesmo? Uhum. A gente pode dizer, se tu concordar comigo, eu tô fazendo meio rápido porque a gente não tem muito tempo, né? A gente pode dizer que o seno de R é raiz de 2 sobre 2, não é mesmo? Uhum. E aí, qual é o ângulo que faz o seno da raiz de 2 sobre 2? Também é um ângulo notável, tá? Lembra da tabelinha. Não lembro. Ah, é? Qual é? Pois agora tu nunca mais vai esquecer. Vou colocar o funk dos ângulos notáveis aqui. Tu nunca mais vai esquecer, porque funk gruda de uma forma horrível na cabeça, né? Deixa eu colocar aqui. Adoro esse vídeo. Um, dois, três, três, dois, um. Todo mundo sobre dois, raiz em cada um. De novo. Um, dois, três, três, dois, um. Todo mundo sobre dois, raiz em cada um. A tangente agora, galera, é um pouquinho diferente, mas vem comigo, é só fazer assim, olha só. Raiz de 3 vem sobre o 3. 1, raiz de 3. Raiz de 3 vem sobre o 3. E aí, pegou? Raiz de 3. Raiz de 3 vem sobre o 3. Já tinha visto esse vídeo? Demorou, agora tu galera. nunca mais vai esquecer. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Todo mundo sobre 2. Raiz em cada um. Então, se tu fizer essa tabela, que eu acabei de te mandar no WhatsApp, por sinal, você vai notar ali que o seno que dá a raiz de 2 sobre 2 é o seno de 45, não é mesmo? Uhum. Isso, que legal. Então, 45 graus. Descobrimos que o ângulo R é 45 graus, certo, minha amiga? Sim. Olha que boa, que coisa boa, que coisa boa. Então significa que aqui também é 45. E significa que se aqui é 45, né? 45 mais 45, 90. Então o θ também é 45. Entendeu por que o θ também é 45? Entendi. Justamente. Então, olha só que legal, o ângulo todo, na verdade, né? Na verdade, vos digo, é o 45 mais 30, né? Então, esse ângulo aqui, o ângulo total, vamos dizer assim, é 75, né? Uhum. Agora que a gente sabe que esse ângulo total são 75 graus, minha amiga, já temos um bom caminho aqui, né? Temos um bom caminho. Dá para usar isso ao nosso favor. Dá para usar também um fato que eu ainda não conversei contigo sobre, que a altura desse triângulo aqui é 5, né? Uhum. Porque aqui está dizendo que é 5, e a gente acredita. Então, tu pode fazer agora várias coisas. Tu pode fazer um monte de teorema de Pitágoras aí, para encontrar as coisas, usar seno, cosseno e tangente. Dá para fazer muita coisa, tá bom? Muita coisa. Numa situação como essa, né, tu tem que saber muito além de só física. Tem que saber também muito sobre trigonometria. E triângulos, retângulos, coisas do gênero. Portanto, eu vou te mandar uma coisa aqui que eu acho muito útil. Deixa eu pegar ela no meu livro para te mandar, tu vai gostar bastante, que são as relações trigonométricas dentro do triângulo retângulo. Me diz uma coisa, antes de eu mandar isso aqui, como é que tu tá de seno, cosseno e tangente? Você manja bem do seno, do cosseno e da tangente? Eu sei que eu já tive, mas de cabeça não lembro. Comentário bovino. Bem, isso aí é um problema, né?
Porque, sabe, tu vai ter que ter muitas coisas para conseguir resolver questões como essa que envolvem triângulos. Não essa exatamente, né? Por exemplo, tu pode usar a lei dos senos para resolver questões que envolvem triângulos, triângulos de modo geral, né? Tu pode usar a lei dos cossenos. Essa aqui é a lei dos cossenos, vou te mandar aqui. Né? O que mais você pode fazer? Bem, acredito que são dois dos casos interessantes. E você pode usar tudo que envolve seno, cosseno e tangente por si só, né? Bem, quem que é seno, cosseno e tangente? Seno é cateto oposto dividido pela hipotenusa. Cosseno, cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Né? Tangente, cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Né? Então, todas essas coisas podem te ajudar, beleza? Ok. Beleza, então qual que é a minha ideia nesse problema aqui? Nós queremos achar o D, e nós já temos o ângulo associado a ele. Agora, a gente tem que pensar, tem alguma equação que envolve a altura, envolve a base ali de um triângulo que não é retângulo, que é o caso desse triângulo aí, ele não é triângulo retângulo? Pô, não tem, cara. Então tu vai ter que fazer muita conta mesmo, não tem jeito. É que quando o triângulo é retângulo, né, minha amiga? A gente consegue fazer Pitágoras, a coisa facilita bastante, né? O problema é que aqui, né, a gente não tem o tamanho de nenhum dos lados. Então a gente vai ter que usar, essa informação dos 5 metros aí, fazer Pitágoras em um dos triângulos para encontrar um dos lados, por exemplo, esse lado preto aqui, para aí então utilizar a lei dos senos. Olha só o problemão que é, né? É um problemão. Mas dá para fazer. Só quero dizer que é um problema um tanto complexo. Beleza? Sim. Eu vou ter que fazer o rápido pra caramba aqui para, né, a gente conseguir terminar nessa aula. Então a ideia é a seguinte, eu vou te dizer o que eu vou fazer. Eu vou usar cosseno. Vou usar cosseno para encontrar esse tamanho aqui, que eu vou chamar de L, e depois vou usar a lei do senos para encontrar o D, que é o que o problema está pedindo, tá bom? Ok. Beleza. Como é que eu vou usar cosseno? Se a gente pensar só nesse triângulo aqui, tu não concorda comigo que o L, ele é a hipotenusa? Sim. Isso. O L é a hipotenusa. Então, na verdade, tem tantas formas de fazer, né? O problema da trigonometria é isso, tem muitas formas de fazer, mas eu quero falar, eu quero fazer com a lei dos senos, né? Não precisaria, mas eu quero fazer. Então o negócio é o seguinte, vamos achar o L logo utilizando a informação do cosseno. Cosseno do quê? De 30. Por quê? Porque eu tô pegando triângulo só aqui de cima. Então cosseno de 30 é igual ao L, que eu tô procurando, dividido pela cateto adjacente, que a gente sabe que é 5. Concorda comigo? Concorda que esse laranjinha aqui é 5? Sim. Beleza. Cosseno de 30, tu viu agora no funkzinho dos ângulos notáveis, que é raiz de 3 sobre 2. Então, o L, olha só, já encontramos o L. 5 dividido por 2, raiz de 3. Que beleza. Agora, dá para usar a lei dos senos. Por quê? Porque se tu olhar a lei dos senos, que eu te mandei lá no WhatsApp, ela vai dizer assim, ó. Olha lá, né? Olha lá. Ela vai te dizer que um cateto dividido pelo seno do seu ângulo oposto é igual a outro cateto dividido pelo seno do ângulo oposto. Muito bem. Esse cateto aqui, é o L, ele é oposto ao ângulo de 45 graus. Então eu posso dizer que o L, dividido pelo seno de 45, é igual a quem? Ao D, que a gente está procurando. Dividido pelo ângulo oposto a ele, que é esse ângulo de 75 graus que a gente encontrou lá no começo da aula. Quer dizer, no começo do problema aqui. Complicado assim, em cima da hora, né? Mas que bom que eu sei fazer bem esse tipo de conta. Então, agora quem que é o Lzinho, né? O Lzinho é 5 meios de raiz de 3. É uma pena não poder fazer assim com muitos detalhes e tudo mais, mas que bom que vai ficar gravado, eu vou te mandar essas contas aqui, tá? Ok. Porque esse atraso aí foi complicado. Bem, quem que é o seno de 45? Nós concordamos que é raiz de 2 sobre 2. Quem que é o D? D é quem eu quero. Quem que é o seno de 75? Ah, meu Deus, o seno de 75 não é um ângulo notável. Isso é um problemão. Mas você vai ter que manjar um pouquinho de... como eu posso dizer isso aqui? Você vai ter que manjar um pouquinho de propriedades trigonométricas. Porque você pode dizer que o seno de 75 é igual ao seno de 60 mais o seno de 15, mais 15, né? Então tu vai poder fazer toda aquela propriedade do
do poema lá, né? Minha terra tem palmeiras de onde canta o sabiá, seno A, cosseno B, cosseno A. Daí isso vai te ajudar a resolver o problema. De toda forma, a gente já pode, se tu quiser usar a calculadora, né? Tu vai poder usar a calculadora na prova? Não. Daí, minha amiga, vamos torcer para que não caia o seno de 35, né? Isso dá 0,97, tá bom? Então, dando uma boa simplificada aqui, multiplicando cruzados, parada toda, tu vai ficar com, bem, vamos aos poucos, né? 0,97 igual a, passo 2 para lá, vai ficar 5 raiz de 3 sobre raiz de 2. Daí passo o carinha lá, substitui os valores, né? Raiz de 3 é 1,71, raiz de 2 é 1,41, não, aqui é 73. 1,41 multiplicado por 0,97. Uma continha deliciosamente feia de fazer, mas encontramos o D, não é mesmo? D vai ser só resolver essa multiplicação, beleza? Ok. Então, muitos detalhes, muitas continhas aí, né? Infelizmente, é o máximo que eu posso fazer por ti hoje, né? Mas é o que temos. Espero ter te ajudado um pouquinho, né? Por causa do atraso e tal. Mas eu vou te mandar tudo o quanto antes, eu vou já postar o vídeo o quanto antes, para que tu possa revisar as coisas, tá bom? E tem outro problema lá que eu comecei, né? Daí é só tu adaptar as informações que o enunciado deu, jogar na formulazinha lá que